Então, Oswaldo, por favor, vamos lá. Mensagem de ambientação 11. Medicação preventiva. Pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de estouvado. Não é o 11, é a 12. Não, Não, é, não, é a 12. É a é a Ah, 12. 12. Tá Essa lá aí no foi. grupo. desculpa. Mensagem de ambientação 12. Ajude sempre. Isso. Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano. Ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros. Transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro. Ao invés disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Eu entendi aqui ele dá diversos exemplos, né, de como a gente retribuir o mal com o bem, né? Que às vezes falando, tem que retribuir o mal com o bem, mas na prática fica meio complexo de aplicar, mas aqui temos vários exemplos, né? Se aplicarmos todos esses aqui, já vamos caminhar um pouco mais nesse sentido. E também lembra a gente da questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Que qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, que é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, essa mensagem faz um link com essa pergunta, né? Que a gente deve retribuir o mal sempre amando, com indulgência, perdão, né? E benevolência. É isso. Obrigado, Oswaldo. Por favor, Rosimere, vamos à nossa prece. Obrigada, Jesus, por esse momento, mais esse momento de estudo, e que possamos, a começar pelo ensinamento da página, né? É, aproveitar cada momento no dia, na noite de hoje, e que, assim como nossa amiga acabou de falar, praticar a caridade e a benevolência, né? Acima de qualquer coisa na nossa vida. E a indulgência. Então, gostaria de pedir permissão para que o estudo hoje seja iniciado, né? E agradecer aos facilitadores, ao Valdemir, ao Mauro e a todos os colegas que aqui estão e aos que não puderem estar, que os abençoe, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Graças a Deus. Rosimere. Então, Valdeni, está contigo e a Sandrinha aí. Então vamos lá, Sandrinha. Capítulo 28, 69. Que lembrando que o Por- capítulo 28 é um capítulo que fala de prece, modelos de prece, e hoje, ou pelo menos nesse 69, fala modelo de prece por um criminoso. Sim. Lembrando que nós devemos, ao invés de amaldiçoar, como acabou de ler a página, orar. Ao invés de criticar, fazer. Ao invés de ficar julgando, trabalha, serve, ajuda. Não critique o pântano, ajude a purificar-se. Então, para criticar fica fácil, né? Para falar fica fácil. A gente precisa de mãos à obra, como disse Jesus. Então vamos lá, dona Sandra. É, Mirabel. por um criminoso. Boa noite a todos, tá? Por um Vamos. criminoso. 69, prefácio.
Se a eficácia das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ficar reservadas para os mais culpados, porque mais lhes são elas necessárias do que aqueles que santamente viveram. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgá-las inúteis quando um homem haja praticado tal ou tal erro, fora pré-julgar a justiça do Altíssimo. Capítulo 11, número 14. Lembrando aqui que uma fala do Cristo, que ele veio para os doentes, porque este é que precisa de médico. Os sãos não precisam de médico. Então, Kardec, pegando essa fala do Cristo, ou a ideia dessa fala, se as preces fossem válidas por palavras, as mais longas deviam ser para os mais culpados. Mais culpados, mais adoecidos. Então, quanto mais culpado, mais adoecido. E tem outra fala que ele diz que é interessante. Recusar as preces aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgá-las inúteis, quanto um homem haja praticado tal ou tal erro, para julgar a justiça do Altíssimo. Tem um outro ensinamento de Jesus que, da minha percepção, está embutido nesse parágrafo, nesse prefácio do Kardec, onde ninguém está ao desamparo. O pastor deixa 99 ovelhas para buscar aquela que está perdida. Então, nenhum de nós, por mais criminoso, por mais errado que estejamos, está ao desamparo, sozinho, sem amigos ou sem proteção espiritual. Sempre tem amigos nos ajudando, nos orientando. Basta que saibamos identificá-los e podemos convocá-los a nos chamar, a nos ajudar, sempre que tivermos dificuldade. E a maneira de convocar, de evocar um espírito, um bom espírito, é fazer uma prece, pedindo ajuda para aquela dificuldade pela qual estamos passando. E a gente sentindo que está em culpa, mais difícil fica essa permissão que a gente dá a nós mesmos de pedirmos alguma coisa. A gente se sente muito inferiorizado, né? Pois é, Então, por isso que a culpa precisa ser trabalhada com muita seriedade. A sim, Joana de Ângeles chega a dizer que, de futuro, as palavras culpa e pecado serão retiradas do dicionário. Serão palavras mortas. Então, culpa e pecado. Então, já que a Joana sugere isso para o futuro, vamos antecipar o futuro. E, pelo menos para nós, sem culpa, sem pecados. Erros vamos cometer porque somos espíritos imperfeitos. Então, não temos como não errar. Hoje não temos como não errar em função da nossa dificuldade. Mas, reconhecendo que erramos, podemos buscar a reconciliação, a reparação. Buscar a reconciliação, não. A reparação do erro que tenhamos cometido. E, com certeza, a culpa nos atrapalha muito. Porque a culpa implica, via de regra, implica em autopunição. Então, todo culpado merece punição. Isso é uma cultura, uma coisa cultural da nossa sociedade, especialmente do ocidental. Culpado merece castigo. E Kardec diz aqui que o culpado merece uma prece mais intensa. é, O culpado merece, o doente merece a atenção do médico das almas. Não quer dizer que a gente vai apoiar o erro, vai apoiar quem está errando. Não é essa a ideia. Mas tentar ajudá-lo a não errar de novo. E podemos fazer isso fazendo conosco mesmo, não cometendo equívocos que possam ser evitados. Claro que nós ainda, em função da nossa dificuldade, vamos cometer equívocos, vamos cometer erros. Mas precisamos ter em mente que, uma vez que reconhecido esse erro, precisamos, como eu disse, reparar esse erro.
Precisamos consertar as nossas bobagens, as nossas dificuldades. Diga, Carlos Santos. Observando esse capítulo 11, não, 14, tem um trecho lá esse capítulo 11, 14, que ele fala que Deus permite que se achem criminosos entre nós para nos servir de ensinamentos, até a mudança das nossas mudanças, né, em caminho da lei de Deus, que aí não vai precisar mais que encarne esse tipo de irmão entre nós aí. É a mesma coisa lá que a mensagem fala dos órfãos, né? Deus permite órfãos para que vos sirvais de pais, para que nós sirvamos de pais a esses órfãos que Deus permite. E é claro que esses criminosos, ninguém reencarna para ser criminoso. Deus permite, não quer. Não é vontade de Deus que ninguém seja criminoso. Mas ele permite que eles reencarnem entre nós, até para aprendermos. Modelo, que foi o que o Mauro falou ontem aí na Gênese, dos espíritos inferiores ajudando na codificação. Então, o nosso modelo de equívocos podemos ver nos amigos espirituais que ainda cometem esses tipos de equívoco. Diga, Mauro. Pegando o gancho aí da fala do Carlos, né? Que parece assim, a gente, Deus não vai permitir que eles reencarnem entre nós, né? Na verdade, na medida que nós nos adiantarmos, nós vamos angariando condições que nos permitam viver em agrupamentos de igual Harmônicos. evolução, né? De igual evolução. Então, é claro que o processo de seleção ele é natural, mas na medida que nós vamos ganhando uma condição espiritual que nos permita adentrar novos mundos ou mundos mais adiantados, é essa condição de mundo que nós vamos passar a conviver. Então, o exemplo nosso aqui. Nós estamos num processo de adiantamento planetário, né? Quando é que a gente vai viver isso plenamente? Quando o mundo de regeneração estiver implantado, né? Até lá, nós vamos estar vivendo várias situações conflituosas, como estamos vivendo agora, pelo processo de transição. É natural que isso aconteça. Mas aqueles espíritos que, quando estiverem no mundo de regeneração implementado, e o seu adiantamento permitir que eles possam já estar, por exemplo, em um mundo feliz, não é o nosso planeta que vai cerceá-lo de estar entre nós. A condição dele é que vai promovê-lo a um mundo melhor. Caso do Bezerra. Bezerra, nessa encarnação, como Bezerra de Menezes, ele alcançou a condição espiritual de habitar mundos mais felizes. Né? Então, ele está numa condição espiritual que o permitirá reencarnar em mundos mais adiantados que o nosso. Mas, por opção dele, né, e foi concedido, espiritualmente, enquanto ele não está em condição de uma nova encarnação, ele vai estar aqui entre nós, né, nos auxiliando. Pode ser que ele venha reencarnar ainda no nosso planeta? Pode, mas aí já não será numa condição missionária, porque as condições deste mundo ele já superou. Então ele poderá sim reencarnar ainda algumas vezes entre nós para nos auxiliar. Entende? Entenderam isso que eu trouxe, pessoal? Então, nem sempre o resultado será apenas a exclusão de espíritos da nossa convivência. A gente é que acende, né? A gente ascende, né? A gente ascende. Essa ascensão pode fazer com que a gente continue a encarnar aqui, mas buscando outras tarefas, ou a gente possa migrar para outros mundos para continuarmos o nosso processo evolutivo. Até porque isso é lógico, né?
Se eu alcancei uma condição, por exemplo, para habitar um mundo feliz, quais são as experiências que o mundo feliz me reserva? Com certeza, diferentes daquelas que um mundo de regeneração ou mundo de provas e expiações não tem, né? Então, faz todo sentido essa progressão no estágio de aprimoramento do espírito. Diga, Maria E Antônia. de qual- Mauro, como você estava mencionando, né, do Bezerra de Menezes, de espíritos que já poderia, né, encarnar em outros mundos mais elevados. Porque fala, acho no finalzinho da Gênesis, dos fins do tempo, né, e tudo, né, como nós estamos passando por uma transição planetária, ainda vai levar um longo tempo, quando chegar na regeneração, vai existir o mal e coisa e tudo, algumas coisas, mas o bem vai prevalecer, nós já vamos estar muito mais, né, evoluídos. Mas vão ter aqueles espíritos que é tipo a separação do joio e do trigo, que não vai ter condições de ficar no mundo de regeneração, seria como aquela parte, né, dos exilados de Capela, não evoluíram nada moralmente, entendeu? Então, esse seria um mundo mais. E é só isso que eu fiquei com essa ligação, que eu fiquei Então, lá. eles vão migrar para mundos ou ainda em provas e expiações, que é o nível em que Não, eles estão, ou continuar. para mundos primitivos, onde eles, em relação àqueles que lá estão, são mais adiantados e poderão ajudar esses espíritos, né, a chegarem, pelo menos, a vencer aquele primeiro estágio das reencarnações que estão no mundo primitivo. Então é sempre uma progressão. Ah, mas então o espírito andou para trás, o espírito retrogradou? Não. Espiritualmente ele está no mesmo ponto. Porém, essa condição que ele está já é suficiente para ajudar aqueles que ainda nem chegaram à condição de ele estar. E assim segue. Seria como, né, a história, né, dos exilados de Capela. É, Eles, intelectualmente, eram muito adiantados, mas moralmente, tanto que exato. eles foram para cá. Ficou essa minha dúvida. Obrigada. Nada. Diga, Sandra. Mauro, nos mundos que a Carmen ontem colocou, que então quer dizer que o espírito deve, e depois foi confirmado, que o espírito deve continuar exercendo o querer melhorar, para continuar alcançando outros voos maiores. Nos mundos mais felizes, colocando em consideração que aqui a gente precisa ter um discernimento muito grande para separar o joio do trigo dentro das nossas próprias condições de vida, esse discernimento ainda aumenta cada vez mais que mesmo estando em mundos ditosos, ou já seria um ponto pacífico, já passou, não teria tanta necessidade, tanto discernimento assim. Não, pelo É, contrário. Pelo sim. contrário. Uhum. Hoje, no estágio em que nós estamos, eu ainda preciso pensar sobre, decidir querer fazer, né? Lutar, resistir contra as minhas imperfeições, né? Então, a gente ainda tem um processo de escolha muito alto. Na medida que a gente evolui, a gente sai dessa condição mais cartesiana, né? E vai para um outro estágio que é o do sentir. Lembra quando eu falo assim, a gente faz caridade, mas ainda não é caridoso. Caridoso. Faz Uhum. bondade, mas ainda não é bondoso, né? Por quê? Porque o sentimento não está ainda amadurecido em nós, ok? Na medida em que nós evoluímos, nós começamos a sentir mais. Eu não preciso mais ficar pensando, porque o meu sentimento naturalmente me impulsiona para aquela condição espiritual que eu alcancei. Entende? Então, o Sim. discernimento, ele anda muito mais atrelado, muito mais afinado
com a Consentimento. questão espiritual, a moral, que o sentimento vai retratar. Tá? Então, Então, quanto porque mais estamos ascendendo, mais as virtudes estão sendo apuradas, né? sempre, senão você não adianta. Sim, certo. Se esse processo não acontecer, você não adianta. Você fica parado ali. Fala, Silvânia. Oi, boa noite a todos. Não, é só em cima das palavras do Mauro, dos amigos aí que se colocaram. É, nós estamos no capítulo coletâneo de preces. Então, você vê um criminoso, um suicida, um inimigo. O Evangelho vai nos mostrando que não devemos ser indiferentes, não é? Pelo menos é o que eu entendo, né? Uhum. Porque hoje ele está um criminoso, mas ele não nasceu um criminoso. E se eu bobear, se eu não me mantiver no caminho bom, eu posso também ser um criminoso, também vou precisar de uma prece, também vou precisar de alguém que olhe por mim. Então, não, como foi falado aí, não julgar. Então, se você não pode fazer outras coisas, faça a prece, porque alguém vai conseguir ajudar. Então, é sempre esse olhar de não ser indiferente, né? E aí a gente começa a fazer as coisas de uma forma tão natural, como o Mauro falou, que precisa ser como respirar mesmo. Você tem que ter diariamente em sua mente que você deve fazer pelo outro, né? Não ser indiferente. Então isso vai sendo natural e nisso a gente vai se melhorando, né? É o que eu entendo, né? Perfeito, obrigado. Diga, Obrigada. Sandra. Se levantou a mãozinha e baixou. Sandra Na Fonseca. verdade, primeiro eu queria saber assim, vocês já estão gravando já? Já? Ah, tá. Então eu vou deixar minha dúvida para depois. É uma dúvida sobre ontem, sobre o estudo de ontem. Eu acho que não cabe aqui agora, mas que deu um nó aqui na minha cabeça, mas no final eu trago. É melhor, Tá bom. tá bom? Obrigada. Beleza. Como tu quiseres. E, Silvânia, lembrando que esses que são criminosos hoje, amanhã não serão. Com certeza não serão. E nós que não somos hoje, já o fomos. Então, e quando nós fomos, tivemos a possibilidade de ser ajudado, de também receber uma prece, de também estender uma mão. Por isso o ensinamento do Cristo. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Essa é a regra áurea do cristianismo. Fazer ao outro. E não é deixar de fazer, não. É fazer. É ativo. Não é deixe de fazer o mal. Não é deixar de fazer o mal. É faça o bem. Isso é regra áurea. Então, todos nós precisamos nos ajudar mutuamente. Para isso, nós reencarnamos. Reencarnamos para ajudar, para vencer as nossas dificuldades e as nossas provas. Passar pelas nossas provas. Obrigada, Valdemir. Vamos Continuamos? lá? Vamos. 70. Senhor, prece, né? Senhor, Deus de misericórdia, não repilas esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens o castigou, mas não o isentou da tua, se o remorso não lhe penetrou o coração. Tira-lhe dos olhos a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas. Possa o seu arrependimento merecer de ti acolhimento benévolo e abrandar os sofrimentos de sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe esperança e consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar suas ações mais numa nova existência e dar-lhe forças para não sucumbir nas novas lutas em que se empenhar. Senhor, tenha piedade dele. Tenha piedade dele. Eu destaquei aqui umas 2 ou 3 frases aqui desse texto. Primeiro é tira dos olhos a venda que lhes oculta a gravidade das suas faltas. Ou seja, traga para o consciente aquelas dificuldades que nós ainda armazenamos no nosso inconsciente. E nós só vamos reparar as nossas dificuldades quando elas forem conscientes para nós. Muitas vezes nós cometemos equívocos de uma maneira inconsciente. E trazemos muitos sofrimentos também
em função de equívocos do passado. Então, tirar as nossas vendas, passarmos a olhar com clareza, isso nos ajuda a superar a dificuldade. E uma coisa que Kardec fecha a prece: inspira-lhe o desejo de reparar as suas ações más. Então, eu preciso ter vontade. Questão 909, lá do Livro dos Espíritos. Eu preciso ter vontade para vencer as minhas más inclinações. Primeiro, eu preciso reconhecer que elas são más. Eu preciso me reconhecer, que é o tal do autoconhecimento. Eu sei que fiz uma coisa errada. E aí, a partir daí, a boa vontade e a vontade boa de trabalhar para reparar o equívoco cometido. Diga, Carlos. É que a primeira frase que você destacou é a primeira frase lá da mensagem de abertura, né? Diante da noite não acusa as trevas, aprenda a fazer lume. Isso. E, e essa prece me lembrou um trecho da prece das 6 horas que ele pede para que, se ele está pensando em algum mal, que tire esse mal da cabeça dele, para ele não faça. No meio da prece, ele faz uma mini prece para um criminoso também, às Uhum. 6 horas da rádio. É Essa- a prece da Ave Maria do Geraldo de Aquino, né? É. Sim, sim. Sim, ele pede isso, que inspira, tira os pensamentos maus da cabeça de quem está pensando em cometer algum crime. Continuemos? Sim. Por um suicida. 71. Prefácio. Jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Capítulo 5, números 14 e seguintes. Número 4. Número 4 e seguinte. O meu tá Aqui 14 está também. O meu é 4. O meu tá com 5. aqui tá 14. O meu é 4 também. O meu é 14. É, É. causas atuais das aflições é o 4. Eu não sei o 14, eu não sei o que que é, nem sei o que que é. Mas Pode seguir aí. as aflições que nós criamos para nós, cometendo crime contra a lei de Deus. E o crime de suicídio é um dos equívocos, um dos maiores equívocos que nós cometemos. Então, segundo a prece inicial, a página inicial, não, o início aqui da leitura da Sandra, se os criminosos merecem ou precisam de uma prece longa, digamos assim, segundo aquela fala de Kardec, mais ainda os nossos irmãos que cometeram suicídio. Os nossos irmãos, com certeza, se comprometeram muito. É claro que tudo depende de situações. Não tem dois suicídios iguais, como não tem duas reencarnações iguais. Mas é o crime, o maior crime que podemos cometer contra nós mesmos ou contra a lei de Deus é tirando a nossa própria vida. Uma coisa que nós não temos para dar. Tiramos sem ter a condição de dar. Por isso que Kardec diz, né? No prefácio. Só Deus tem o direito de resgatar o prisioneiro dessa prisão chamada Terra. Valdemir, Enquanto que, a referência 14 é porque lá no capítulo 5 vai falar sobre o suicídio e a loucura. Por capítulo isso, 5. colocou capítulo 5, item 14. Ah, Então, a referência aqui está certa. 14 seguinte, porque é suicídio e a loucura.
E o 4, o que significa? O O capítulo, 4, não, o capítulo continua sendo 5. não, capítulo 5, item 4. Então, o item 4, ele vai falar sobre as causas atuais das Causas atuais das aflições. aflições. E ele está Então, tratando aqui do suicídio. cabe os dois, né? Cabe o 4 e cabe o 14 também Sim, nessa. sim. É como ele está, a prece está tratando diretamente sobre o O suicídio, suicídio. aí ele Aham. fez a referência do Evangelho sobre suicídio e loucura. É. Deixa 14, então, né, Mauro? O 14 está certo, mas o 4 não está errado. Agora, eu acho que pode ser um problema da gráfica, Porque né? o meu é da FEB, é o Evangelho da FEB. O meu Da- também. Ó, pera. Antigo pra caramba. É, enfim, vamos em frente. É. Continuemos É, então, Sandro. eu só queria antes falar alguma coisa Por favor. que me chamou muita atenção e mexeu muito comigo aqui. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado, né? Então, acredito eu que um suicida ele queira sair da situação em que está, ele não queira, no fundo, se matar, ele não tem esse desejo, mas ele queira sair da situação em que está. Porém, ele não sabe que essa forma de sair é igual à de um prisioneiro que foge à lei de Deus, de cumprir até o fim da pena, né? Isso eu achei muito interessante, porque apesar de se colocar esse ponto de vista que eu estou colocando, de que um suicida ele quer no fundo sair do problema, sair da situação, ele não quer se matar, mas ele quebra a lei de Deus de ter que esperar terminar a sua sentença, né? E isso me marcou, isso me marcou. E quando preso de novo, ele ainda é mais severamente tratado, né? E isso, É só Sandra, isso. eu entendi. Todo mundo tem essa informação. É um dos mandamentos. Não matareis. Então, esse é um ensinamento básico tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Não Sim. matar. E não Uhum. matar implica também em não matar a si mesmo. É. Porque No momento de muita tortura emocional, você pode ter uma vontade de acabar com aquela tortura emocional. Porém, a gente não pensa que você está saindo de uma lei universal que é de chegar até o fim da sua sentença. Então, você precisa obedecer às leis. E se você sai fora das leis ou entrar no erro de matar, que é uma das primeiras leis, né, das leis dos 10 mandamentos, você está completamente louco da cabeça. Então, nessa hora, tem que acordar que você está saindo de uma prestação de conta da própria lei. Não é porque você simplesmente criou uma lei dentro de você que você quer se evadir do sofrimento. Não é uma lei própria, é uma lei universal. Né? Eu achei muito interessante, mexeu comigo isso. é porque todo sofrimento implica, em princípio, numa ação anterior. O Uhum. sofrimento é uma reação a uma ação praticada. Então, Uhum. então, se eu estou sofrendo, todos nós sabemos disso. A cada ação corresponde uma reação. E Isso, que tem um paradigma de que, na verdade, eu estou sofrendo porque Deus quer assim. Não, Deus não quer não, Deus assim. não Eu é que quer. me coloquei na situação. Exatamente. Deus não quer que ninguém sofra. Nós sofremos por rebeldia, por Sim. ignorância, mas Deus não quer que nós que soframos com toda certeza. Diga, Maria Antônia. Não, é isso que que a Sandra falou, né, que o suicida e tudo, a gente vê assim que ele, com certeza, ele quer livrar da dor, do problema que ele está, então, e coisa. Mas eu, até que nesse item 5 que volta, é porque, no caso, ele acha que ele, né, se suicidando vai resolver o problema. Muitos são, né, materialistas,
não, né, não acredita, no caso, né, na vida futura, continuidade da vida e tudo. Então, eu, assim, para mim é isso. Mas também tem uns casos, né, que até eu queria saber, que eu acho que está na mesma proporção. Em alguns países que eles podem, né, quer dizer, está com um problema, né, de uma doença, não pode andar e coisa e tudo, mas quer dizer, ele pode ainda, né, viver em tudo. E eles optam, né, não tem condições, não quero ficar com essa doença, igual um dos últimos que teve aí foi, né, eutanásia, Eutanásia. é, morte assistida do Alain Ah, Delon, aquela coisa toda, e do Antônio Cícero, que era um intelectual, então ele estava começando a ficar com Alzheimer, e ele não aceitava. São materialistas, eles, para eles, vão, né, resolver e tudo. Isso aí estaria também na mesma proporção do suicida, sim, é um suicídio. não É um estaria? suicídio intencional, com cuidado, com requinte. É um suicídio como outro qualquer. Não é? Mesmo É. tendo assistido. Agora, as consequências, como sempre, cada um terá a sua consequência, de acordo com o seu conhecimento, com a sua informação, com a sua formação, com a sua evolução espiritual, evolução moral. Tem todos os aspectos para serem considerados. Mas que tem consequência, não tem dúvida que tem. E quando nós formos estudar o livro do o Céu e Inferno, tem um capítulo, lá Kardec coloca um capítulo só para falar dos suicidas. Então, explicando as consequências e evocando os próprios suicidas a explicarem a situação deles. E quem quiser se aprofundar também um pouco mais nisso, tem alguns livros que tratam desse assunto. Um é o do Gerson Simões Monteiro, chamado Suicídio e Suas Consequências. E o da Dona Ivone Pereira, que é a Memória de um Suicídio, que é um livro grande, com 500 páginas, mas é um livro muito denso, muito interessante também. Então, com certeza, quem comete a eutanásia, que é a morte assistida, a boa morte, né? A eutanásia quer dizer boa morte, não sei se tem morte boa, mas com certeza é um suicídio, é considerado suicídio. Inclusive, agora, há pouco tempo, uns 2 meses, eu estive lendo que na Holanda, inclusive, está até mais frouxo. Tem uma atriz e tudo, que ela né, está numa cadeira de roda e tudo, ela não pode trabalhar, não sei bem a doença, mas ela teria, em média, ainda 30 anos vamos botar, de vida pela frente. É uma doença que impossibilita ela apenas de trabalhar, está numa cadeira de roda. Só que ela escolheu essa morte assistida, né, acho que daqui a 4 meses, num teatro, com os amigos familiares e tudo. E lá também, quando ela fizer 40 anos, que vai fazer agora, e lá também eles estão querendo, não sei se aprovou, também para quem, né, tiver problemas assim, transtornos mentais, essas coisas todas. Então, muitos estavam criticando porque está vendo dentro disso, é, como é que se Riqueza étnica. coisa econômica, tipo, né? Para não ter Apesar do governo não produz, sugere-se a morte. É, se mais sentido econômico, entendeu? Eles têm um pano de fundo nisso. é o Exploração materialismo, econômica. é o materialismo mais arraigado, mais cruel, né? E se é uma ideia de alguns, uma corrente política, né, que eu vi até o ex-presidente da Argentina falando, dando uma entrevista falando isso, antes desse que está atualmente, que as pessoas estão vivendo muito, então se aposentam e estão vivendo muito, e isso dá prejuízo para o Estado. É, foi isso que eles falaram na Holanda, está acontecendo isso, não tem idade, não tem nada. E já querem aprovar quem tiver problemas mentais, assim, não fica coisa Mental, não. Quer, quer, Mas aí vai lá, marca e faz. tem que considerar também, gente, a questão cultural, né? Tudo Hum. vai ter um agravante e vai ter seu atenuante, né? A agressão contra a lei de Deus, ela existe, né? Mas a depender de como você
formatou isso vai ter um peso diferente de outra que tenha um outro entendimento. Então, a gente tem que levar isso em consideração, né? E o que eles estavam falando aí, se forem aprovados, aí já sai da esfera do suicídio para a esfera do assassinato, Assassinato. né? Verdade. Aí é outra coisa, são outros 500 mil réis. É. Então, a Então, gente Mauro, tem que E levar. mas essa tua fala aí, Mauro, é interessante, me lembrou aqui Esparta, né? É, Onde quem nascia aleijado era morto porque não servia para guerra, e nas nossas tribos indígenas, hoje eu não sei se ainda tem, mas eu acho que ainda tem. Crianças que nascem aleijadas é deixada morrer, simplesmente abandonada. É claro que a culpa de Esparta e a culpa dos índios completamente diferentes. Um é para a guerra, o outro é porque vai ter trabalho, não vai conseguir alimento, não vai conseguir né, caçar. fragiliza a tribo. Agiliza o grupo. Exatamente. Eu acho Mauro, que foi. Mas isso que também que eu queria saber. Lá, sendo aprovado isso tudo, é tudo no sentido, né, econômico. Então, vai lá, quer dizer, pessoas que de outros países que não têm a permissão, eles vão para lá, né, como Antônio, Antônio, aquele coisa. Antônio Rocha. Não são, eles vão para lá, porque lá é de tudo. Agora, isso é uma lei. Agora, quem participa, né, vamos botar, tem que fazer, o médico vai lá, ele que vai Vai cuidar. responder por isso, é. É isso que eu estava falando, a proporção dele também não vai em coisa, né? Claro. Apesar dele estar ali, ser uma lei, e ele teria que cumprir, né? É pago para isso. Teria que Sim. cumprir, não. Ele não teria que fazer. Ele faz o que ele quer, ele faz o que ele ganha para fazer. Mas o Então, médico não é obrigado a fazer um aborto. Ele faz um aborto porque ele quer. não, eu sei, mas aí, tudo bem, mas aí se ele não for para, eu não, é quanta coisa, eu não quero fazer isso, então ele tem que, tipo assim, procurar uma outra função, porque se ele está no hospital, está no Mas não lugar, ele vai existe. Mas fazer. olha só, Maria Antônia, não existe só essa atividade lá, não, é. Ah, eu sei, Pode seria desenvolver outra também, atividade sem se é envolver isso que eu estou com a falando, questão da eutanásia. porque se ele estiver ali dentro, ele vai Aqueles que fazer. se envolvem com a questão da eutanásia tem dois viés. Um, ou ele é materialista, não crê em nada disso, em vida após a morte, coisíssima nenhuma. Então, para ele, aquilo é uma coisa natural, não tem nem peso na consciência em fazer aquilo. Ele acha que está fazendo até um alívio para aquela pessoa, É, né, que está vivendo seus dramas e escolheu essa morte, para ele está fazendo um favor. E a outra, que pode ser somada a essa, é a questão financeira, mercenária mesmo. Como nós temos aqui as clínicas clandestinas de aborto, né? É a mesma coisa. Então, assim, se for aprovada uma lei, né, ele não é obrigado a praticar aquele ato. Ele vai desenvolver outra atividade dentro do ramo da medicina. Não existe só essa atividade. Agora, aqueles que participarem, sim, têm o seu grau de responsabilidade sobre o que vão fazer. porque tem isso também, não? São corresponsáveis. Diga aí, Carmen Vieira. Boa noite, meus irmãos. Então, eu ouvindo o Mauro falar ainda agora da consequência, né? Que tudo tem, dependendo de como você sabe, o que você sabe, a consequência vai ser uma ou vai ser outra. Aí eu fiquei pensando aqui, né? Isso eu já penso bastante tempo quando tem esses assuntos na casa espírita. Aí eu queria me esclarecer mais. Qual é a desvantagem de você, porque a gente sabe, quem sabe menos responde menos, vai ser tudo assim olhado de uma forma de acordo com o teu entendimento, você vai ser olhado. E aí a vantagem de você saber e de você não saber. E o que isso implica para o espírito? Eu até sei, mas eu queria assim, escutar mesmo hoje de vocês, né? O não saber o que implica e o Carmen, saber o... a evolução é obrigatória. Eu Tá. tenho que saber.
Se eu não quiser saber hoje, eu vou saber daqui a 1 milhão de anos. Mas eu tenho que saber. Eu tenho que Aí, me tornar puro. E para tal, eu preciso saber, eu preciso ter consciência. Então não aí, adianta eu fugir, eu me esconder. E aí eu estou me negando a conhecer, ao conhecimento. E eu tenho que saber. Então, mas a consequência a desse consequência isso, desse que foge, que foge, não, que vai vivendo a sua vida sem esse interesse de estar buscando além, vai aprendendo conforme está vivendo, né? Vamos dizer assim. ele vai Qual a reencarnar, consequência? cara. Isso. A próxima Aí, reencarnação, ele vem com novos pensamentos, novas ideias. hum, aí, tipo assim, a reencarnação, cada reencarnação, enquanto eu não me interesso em conhecimento, pode ser que cada encarnação que eu tenha, ela vai vir com mais comprometimento, com mais dificuldade, para que eu possa acordar, para que eu possa prestar atenção nisso. Pode ser isso uma hipótese? Como possibilidade, sim. É possível que isso aconteça. É. Quando eu desperdiço uma oportunidade de trabalho, quando eu fujo do presídio, como a Sandra leu agora há pouco, quando eu sou pego, vou ser tratado mais duramente. Então, se eu malbaratei uma reencarnação, na próxima eu vou ter dificuldade, ou posso ter dificuldade, naquilo que eu malbaratei, naquilo que eu não respeitei, naquilo que eu atrapalhei. Entendi. Eu penso um pouco assim. Eu entendo um pouco que pode ser que isso aconteça dessa forma. Porque se, por exemplo, eu não me interesso, né? É, não tenho vontade aqui. E eu preciso, porque o progresso é uma lei inexorável que vai te arrastar, e eu preciso. Uhum. Então, eu acredito que a cada vez você vai ter dificuldade, não de propósito, mas que é necessário para você entrar em contato com aquilo e ter vontade de se interessar, né? Então, é mais ou menos isso. Perfeito. Tá bom. Carmen, eu vou te dar o exemplo da dona Aparecida, né? Ah, sim. O exemplo dela é bem retrata Didático. bem a sua dúvida. Ela, por 3 encarnações, ela teve todos os meios para desenvolver o trabalho junto aos irmãos acometidos do fogo selvagem. Então, ela Uhum, tinha condições sociais, ela tinha condições financeiras, ela tinha influência, tinha tudo, todos os meios, mas não tinha vontade. Então, nada uhum, adiantou de todas as facilidades que ela teve. E aí, uhum, nessa encarnação, né, ela veio ao contrário, ou seja, veio pobre, né, teve que se esforçar muito para fazer um curso de auxiliar de enfermagem, foi trabalhar na enfermaria do fogo selvagem, né, mas o que uhum, não faltou nela? Vontade. uhum. Sim. Então, nós podemos atrasar o quanto quisermos pela ausência de Uhum. vontade, mas vai chegar um Sim. dia que nós vamos despertar. Então, é isso que eu Realmente penso. tem que fazer algo para que eu saia dessa condição. E aí começa a nova trajetória. Só que, Uhum, quando nós alcançamos essa lucidez, nós já acumulamos uma série de outros problemas que nós criamos enquanto nós estávamos resistindo a essa mudança. Quando então sim, agora eu perfeito. tenho lucidez e estou imbuído da vontade eu tenho que resgatar aquilo que está lá atrás. Sim. Vamos lá, agora você entendeu? Agora vamos lá, vamos ver se você está com vontade mesmo. E essa vontade já vem com Uhum, aqueles atributos para que eu possa resolver o que eu deixei para trás de equívoco. uhum, Então, o conhecimento, ele, para nós, pode ser um, um atenuante. Ah, realmente, ele era uhum. ignorante, não sabia dessas consequências, né? Foi criado uma Isso. sociedade truculenta, belicosa. Por exemplo, os nossos irmãos lá da Palestina,
né? As crianças já nascem sendo doutrinadas a odiar o israelita. Uhum, Então, ela não tem outra opção. Ela é uhum. diuturnamente alimentada daquele ódio. Se não for um espírito que já venceu isso e em espírito ele é pacífico, ele provavelmente pode ser arrastado por essa influência, entende? Então, Uhum. o conhecimento, ele Sim, pode nos ajudar e pode nos atrapalhar. Depende como nós vamos utilizar foi aqui isso parou. em nosso benefício. Ok? Uhum, entendi. Diga, Obrigada. Rosemary. Ó, deixa eu aproveitar Roseni, só um aliás. minuto, rapidinho. Ou não? Deixa eu fazer mais uma perguntinha que não tem a ver. Olha só, a primeira, que eu esqueci, eu queria saber é, que Moisés foi da segunda revelação, Jesus fez a terceira. Quem foi a Não, primeira? não, não, A não. primeira Não, tá errado. Contrário. está Moisés, errado? a primeira revelação. Ah, Jesus, Jesus a a segunda segunda. revelação. Ah, e a E a terceira, Espírito, a terceira que o Espírito revelação. Ah, tá, porque eu pensei que Jesus falou que Jesus veio como a terceira, dizendo que o Consolador viria. Ah, então tá, Não, Moisés é a primeira, Jesus é a segunda e a doutrina é a terceira. Tá bom, obrigado. tá bom? Nada. Diga, Roseni. Boa noite. Boa noite. Eu estava aqui pensando, hoje ligou para mim uma mãe que o filho se suicidou, acho que tem 4 meses. Eu fui no sepultamento dele. E a dor dessa mãe, né? E ele ainda deixou gravado ele fazendo o ato, sabe? E ela ficou com a posse do celular, sem querer dar para ninguém, porque ela ficava vendo aquilo ali e ninguém conseguia tirar. Não sei se ela conseguiu agora, né? Alguém conseguiu, né, jogar fora esse vídeo. Aí ela hoje me ligou, pedindo ajuda se ela já tinha oferecido, né? Se ela quisesse um atendimento fraterno. Aí ela, a gente é católica, a gente não, né, aí não acredita, não sei o quê. Mas falaram para mim que lá eu vou ter o consolo. Aí eu, você vai conversar, né? Aí hoje ela me ligou já confirmando para quinta-feira para ela ir comigo, né? Então, tirar um pouquinho desse sofrimento, né? E Porque vai aonde, Roseni? eu sou daqui de Niterói, do IEBM, no Bezerra de Menezes. Sim, Aí, sei onde aí eu é. vou levar ela lá. Ok. É isso. Ok, vamos orar por ela, né? Filho Vamos único adiante? dela. 30 anos, filho único. Uhum. Orar por ambos. É. Por ele também. Diga, Sandra. Abre o áudio, Sandra. Opa, que demorou. Então, eu já eu pensei se eu falava ou não falava, mas eu queria, assim, ainda falando um pouco, trazendo a fala da Sandra, né, da Maria Antônia, o que a gente estava falando aqui sobre a questão da lei divina, né, sobre a preservação da vida, a importância que Deus deu para a gente enquanto espírito, falando das culturas que cada país tem, que é uma coisa material. Eu queria só lembrar, assim, uma coisa que eu acho que para mim é muito importante a gente não esquecer, né, que essas pessoas que estão, tanto os assassinos quanto os suicidas, são espíritos muito sofredores. Eu acho que assim, eu queria trazer esse olhar para que a gente pudesse entender que não é só uma questão de decisão, razão. Às vezes não dá para ter essa decisão, razão, né? Eu queria trazer isso para a gente pensar nisso também. Eles precisam de quem escute, de oração, porque a gente sabe que é um segundo, um hiato ali de um segundo que acontece às vezes para você disparar uma arma ou fazer uma desgraça, perdido nos sentimentos, né? A gente, enquanto ser humano, e de um sofrimento intenso mesmo, que às vezes a alma não suporta. Então, ela deixa de pensar,
Então, é por isso que é muito importante a gente estar sempre acolhendo, né, ouvindo, dando uma escuta para essas pessoas que estão no sofrimento intenso. Só queria lembrar isso, né? Para a gente entender que isso também é importante, né? A gente não Sim, esquecer, enquanto nós espíritas, né? Tá? verdade. Vamos lá? Sandra, vamos fechar aqui, vamos fazer a prece então, porque são falando 55, para a gente poder fechar esse item. Tá bom, então, 72, prece. 73, Sabemos, isso. Não, 72 para quem está Isso. no. sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma da pessoa. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-os sob a vossa proteção, inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar, a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor porvir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Eu destaquei essa última parte. Para mim, pelo menos, foi o que me chamou a atenção. Né? Cujo seio se abre a todos os arrependidos e só conserva fechado aos corações endurecidos. Então, a partir do momento que eu tenho consciência do meu equívoco e me arrependo e peço, a ajuda vai vir, a ajuda virá com toda certeza. O seio de Deus se abre para me receber. Nós precisamos. Diga, Angélica. Não, eu só queria. Boa noite. Boa Eu só noite. queria voltar à fala da Roseni, porque ela falou assim que é uma pessoa católica, né, que ligou para ela e quer ir ao centro para receber um consolo. Então, é o cuidado que a gente deve ter quando vai falar sobre o suicídio para uma pessoa que teve um ente que cometeu, né, esse ato. Uma vez eu ouvi uma palestra e eu falo sinceramente, se eu fosse uma pessoa que estivesse buscando um conselho, um consolo, e eu ouvisse uma palestra daquela de um ente meu que suicidou, eu juro que eu falava, olha, para mim esses espíritas são loucos. Porque ele só falou em sofrimento, em pessoas que suicidam, que ficam perdidas, que ficam não sei quanto tempo perdidas, sem entendimento, num sofrimento muito maior do que aquele que vivia aqui. Então, eu acho assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nós, espíritas, entendemos perfeitamente que não é isso, que a pessoa pode ter o seu sofrimento, mas assim, que tem graus, né? Tem formas diferentes de sofrimento. Mas eu achei assim de uma indelicadeza, de falta de até de Sensibilidade, uma né? sensibilidade, porque se tivesse alguém ali que não fosse espírita aí, com certeza tinha, né? Porque eles vão para ouvir palestra, eu acho muito perigoso. E É mesmo isso que para eu os queria espíritos, falar. Jéssica, mesmo para os espíritos, é chocante ouvir uma coisa dessa. Eu já ouvi isso a respeito de aborto. O Uhum, palestrante colocar as pessoas, a mulher que fez o aborto, como é. A última das criaturas. a última das criaturas. Isso não é caridade.
Uhum. Está longe de ser a caridade que o Oswaldo lembrou aí no início aí da benevolência, indulgência e perdão, né? Benevolência e indulgência está longe desse massacre que às vezes se faz em nome da pureza doutrinária, em nome da verdade. Aí a gente tem que ter esse cuidado, sim, com toda certeza. Que nem é pureza doutrinária, né? Nem é. Não é, pois é, nem é a pureza doutrinária, Isso é exatamente. a visão da pessoa, Daquela pessoa. né? Esse é o grande problema, Ah, porque quando essas pessoas falam em palestra espírita, quem não conhece atribui isso à doutrina espírita. doutrina espírita. A doutrina espírita fala assim, e não é, não é, né? A gente sabe das consequências, mas também existe a misericórdia, O Kardec existe a fala aqui, benevolência. a justiça pega, mas a lei de Deus é misericordiosa. É. Diga, Silvane. Não, eu ia falar isso, que eu marquei aqui a quarta frase aqui, que ele fala exatamente isso, que sabemos que ele violou a lei, mas que Deus, que sabemos que infinita é a tua misericórdia. E Uhum. eu já estive em situação de que uma pessoa que é católica, o filho se suicidou e ele estava muito triste. Eu estava no mercado, encontrei com ele estava muito triste, dizendo que as pessoas da igreja estavam dizendo para ele que o filho dele foi para o inferno. Mas Eu assim, acho que todo mundo é isso. com uma tristeza, uma coisa assim que me tocou muito. Eu falei para ele assim, nós crescemos juntos aqui no bairro, né? Eu falei para ele assim, olha, me desculpa. Eu ainda falei para ele, me desculpa, mas você não precisa ficar pensando isso. Eu falei, Deus é bom, Deus é misericordioso. Eu falei, olha, eu não sigo sua religião, sou espírita, mas eu não acredito nesse Deus que estão falando para você aí que faz isso. Eu falei, não, não fique assim, não pense assim. E no mercado tinha uma pessoa católica e tinha a dona do mercado, falou, reforçou o que eu estava falando para ele. A gente deu um abraço nele, ele estava aflito, ele estava um pai aflito. E aí, quando ele saiu, o outro rapaz se manifestou, falando assim: não, ele vai para o inferno mesmo, assim mesmo. Eu falei: olha, vocês têm que ter cuidado com o que vocês falam. Você acha que é justo deixar um pai nessa aflição? Ele já está aflito pela situação do filho. Ninguém gostaria de ter um filho que se suicidasse assim, olha, de qualquer forma, mas ninguém. Agora vocês ainda afundam mais a pessoa. Eu falei, gente, esse Deus que você está falando aí, eu não conheço, não. Aí a menina do mercado foi também em cima dele, ele recuou um pouco. Mas olha que absurdo. Então, assim, é isso, temos que ter cuidado em todos os lugares, né? Da maneira que a gente passa, porque é um sofrimento grande, gente. E Deus é misericordioso, né? Sim. Obrigada. Diga, Sandra. O cuidado que Kardec tem aqui nessa prece também, quando ele ressalta a influência dos maus espíritos. Quer dizer, pegando gancho em tudo que nós estamos conversando aqui, a gente ainda tem que levar em consideração que um sofredor ele também tem o livre-arbítrio, mas ele está com o livre-arbítrio muito cheio de ruídos, né? E muitos deles provocados por esses maus espíritos. Então, eu achei muito interessante a possibilidade de se atenuar através dessa culpabilidade, entre aspas, muito entre aspas, colocada aos maus espíritos, porque realmente é possível se ter influências nesse sentido. É possível, né? Possível é, mas tem que levar em consideração também o Não é que ele irreversível. fez para essa sintonia, né? Sim, sim, Porque muitas das vezes nós cultivamos essas sim. companhias, né? E aí, às vezes, o que parece atenuante se torna um agravante. Diga-te com quem andas que direi quem tu és. É, exatamente.
E do mesmo jeito, completando que, do mesmo jeito que vão ter espíritos assim, perturbando ele, vão ter aqueles que vão estar pedindo para ele não fazer. Que ele É, tenha coragem, força, né? E aí tem que ver o que a- ele vai se afinizar, ele vai dar abertura, né? Perfeito. E os acasos, entre aspas, como vocês já citaram várias vezes aí, através da Rádio Rio de Janeiro, quantas pessoas mudaram, né? Queriam suicídios, estavam desesperadas e acabaram ouvindo, né? Alguém ligando e a pessoa acaba mudando de ideia, graças a Deus, né? é. É isso. Paramos aqui, né? Paramos. Então vamos parar no item 73, pelos espíritos arrependidos. Vamos fazer então a nossa prece. Angélica, você pode fazer a nossa prece? Por favor. Roseni, pensa nessa sua amiga, né? E no filho dela. Antônia e o filho é Juan. Pense neles, para que eles possam receber, né, esse contributo da prece em favor deles. Tá bom. Por favor, Angélica. Uhum. Então, vamos serenar nossa mente, vamos pensar em Jesus, mestre e amigo. Nós agradecemos por esses momentos em que estivemos juntos em seu nome e em companhia dos bons espíritos. Nós agradecemos, Senhor, as lições recebidas, tantos ensinamentos que precisamos levar para a nossa vida, que nos enriqueceram tanto nesta noite e que nos ajuda também, Senhor, a fortalecer a nossa fé, mesmo que de maneira muito pequena, muito lenta, mas estamos mais fortalecidos com certeza. Que nós tenhamos uma noite de paz, que suas bênçãos sejam derramadas sobre todos nós e sobre aqueles que não puderam estar aqui na reunião conosco. Pedimos também para que todos os nossos familiares recebam neste momento, Senhor, as suas bênçãos, as suas benesses, todos aqueles que necessitam. E em especial por essa nossa irmã que foi citada pela Roseni, a Antônia, né? Antônia, e pelo seu filho Juan, Jesus, que já deixou aqui o nosso mundo, com certeza já se encontra acolhido pelos espíritos, pelos amigos espirituais que estão também tentando fazer com que ele se reconheça na sua nova vida. Nós pedimos, Senhor, que esteja conosco hoje e sempre, e que no nosso momento de repouso, que enquanto o nosso corpo adormece, que o nosso espírito possa servir, Senhor, se for do nosso merecimento, em todos os trabalhos nos quais nós possamos aprender e ajudar. Que assim seja, Senhor, fica conosco, nos conduza hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Que Deus. assim seja. Obrigado, gente. Um beijo, uma boa semana e Obrigado. amanhã estaremos lá Assim na seja, graças a Deus.